E connosco em estúdio encontra-se Ricardo Sousa, líder do PSD de Paredes. De resto, a pessoa que levantou este problema, logo inicialmente. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Emília. Como é Tudo que bem? viu esta sessão de esclarecimento que teve que ser realizada na EB23 de Baltar, por causa da afluência das pessoas que queriam ouvir do Presidente da Câmara algo sobre esta matéria? Qual é a percepção que tem? Acha que correu bem? Eu estou preocupado com as freguesias e com o problema que está causado para estas freguesias. Não estou preocupado com essas questões, porque o importante aqui era a montante ter colocado o assunto sobre a mesa e ter debatido com as populações. Isso não foi feito. Só foi levantado o véu desta questão porque o PSD questionou a existência ou não deste projeto. E a posteriori é que as populações... Até há pouco tempo não sabia que existia este Ninguém projeto. sabia, repare, e é dado às populações já como facto consumado. O que quer dizer que tem um rastro e um histórico de muito tempo que Alexandre Almeida escondeu a todos os pardenses e particularmente às pessoas de Parada e de Baltar. O que, a meu ver, é inconcebível. Mas acha que se o PSD não tivesse levantado esta questão... Acho que não saberíamos nada disto. Até à construção desta unidade industrial. Acho que até o próprio Presidente, o Alexandre Almeida, o disse que, como era uma unidade industrial normal, que não tinha que o dizer nem anunciar a ninguém. Ele julga que é uma unidade industrial normal, eu não acho. E estou de veras preocupado com aquilo que se passa e com aquelas populações. E, aliás, nota de registro. Disse que iam fazer um estudo de impacto ambiental. Primeiro... Foi pedido à Ambiciosa. Sim, primeiro eu vou querer saber quem de facto vai fazer o estudo, quem é a entidade ou a empresa que vai fazer o estudo, que isso é importante. Mas muito antes disso, o que mais me preocupa, que foi aquilo que eu levantei, porque apesar de saber que estas unidades, como já o disse aqui, têm que ficar em algum lugar, eu quero é saber o estudo a que levou para que fosse colocado ali. Primeiro somos 6 municípios na Ambiciosa. Depois destes 6 municípios, qual é o estudo que diz porquê Paredes? E depois de o porquê Paredes, o porquê da zona industrial de Parada Baltar. Claro que tem que ficar em algum sítio, mas temos que saber, perante os outros concelhos, até porque Paredes está numa situação sui generis, porque está na área metropolitana do Porto, que é curioso, e já lhe passo a restar porque é que é curioso, e também está na Ambiciosa. E então, como é uma situação sui generis, que é um concelho que está aqui flutuando, pertencendo à área metropolitana do Porto, mas flutuando na Ambiciosa, o porquê de serem Paredes? E isso para mim está... A resposta do Sr. Presidente é por causa da centralidade e das acessibilidades. Não é? Porque... Qual centralidade, Emília? Depende do ponto de vista que virmos a centralidade. Eu gostava de ver um estudo, isso sim, que sustentasse que o melhor sítio é Paredes e depois de Paredes que o melhor sítio seria a zona industrial Parada Baltar. O Ricardo já tentou junto da Ambiciosa saber se existem esses tipos de estudos, até porque... Emília, já lhe disse cá uma vez que, independentemente da informação que colhi, que era minha obrigação e foi para eu estar preparado para este assunto, quem tem a obrigação de nos defender e prestar informações a toda a população é Alexandre Almeida, foi eleito para tal. Ele é que tem a obrigação de transmitir à população aquilo que se vai passando nas suas freguesias e no próprio concelho. Ele já pediu um estudo de impacto ambiental junto da Ambiciosa. E também pareceres à CCDR-N, como já deve saber, e à APA, a Associação Portuguesa do Ambiente. Vejamos um exemplo claro do funcionamento da APA. É a tarde arraigada. Tem um parecer favorável da APA. E o que é que se passa no Rio Ferreira? Passado, o próprio Alexandre Almeida anunciou junto com o edil de Passos Ferreira que em 2018 ou 2019 o problema está resolvido. O Ministro do Ambiente está farto de mentir no Parlamento aos nossos deputados acerca das datas e nós estamos em 2021 e o caudal de tratamento daquela hectare é pouco mais de 30%. O que quer dizer que se o procedimento fosse similar àquele, as populações de Parada e Baltar estão completamente desgraçadas. Por isso para mim não me diz rigorosamente nada. Ricardo. E há um facto só curioso que repara aqui que Alexandre Almeida disse na Assembleia Municipal e que ninguém ainda levantou. Alexandre Almeida disse, existe ali para os concelhos da área metropolitana de Porto. E então nós estamos aonde? Era essa questão que queria levantar. Onde é que nós estamos? Mas isto já foi colocado sobre a mesa.
Nós temos que Mas em simultâneo, Paredes pretende área metropolitana do Porto, mas em simultâneo, integrando a Ambisousa, faz parte também desta região do Val de Sousa, que compreende 6 municípios, como sabe. É importante e sermos solidários com estes municípios, porque somos importantes. Até porque eu acho que Paredes tem todas as condições para liderar o interior do Distrito do Porto. Tem essa obrigação como Conselho e tem todas as condições naturais. Mas se nos empurrarem para uma situação de fragilidade, obrigando Paredes, que eu não acredito, acho que Alexandre Almeida não teve capital político para se impor e para não deixar que viesse para Paredes. Porque não acredito, sinceramente, na questão da centralidade. E podem, então, que me provem com um estudo o porquê da centralidade. De facto, aquele parque industrial estar mesmo junto à autoestrada e não haver a necessidade dos caminhões passarem pelos centros das cidades. Há muitas zonas, eu nem sei se a questão tem a ver de ser o parque industrial ou não. Há muitas zonas no Val de Sousa que estão perto de saídas da autoestrada. Nós temos é que escolher o melhor. E para Paredes também não deve ser um problema de transporte. Porque em 2 anos, em 2 anos, Alexandre Almeida adjudicou o transporte de alguns resíduos para o aterro, é uma empresa do Conselho, por cerca de 300 mil euros. Por isso também não deve ser o problema do custo do transporte. Por isso a nós não nos deve preocupar. O que nos devemos preocupar é, em primeiro lugar, proteger as pessoas. As pessoas são fundamentais neste processo. Porque alguém já questionou se vai haver ou não uma desvalorização de património para todas aquelas pessoas naquelas áreas envolventes. Essas pessoas vão de facto perder dinheiro ou não vão? Vão perder qualidade de vida ou não vão? Conseguem explicar isto às pessoas? Isto é que é importante, são as pessoas. O facto, voltamos ao início, é preciso uma unidade industrial de tratamento mecânico e biológico, de facto é. Já percebemos. E o Ricardo quer saber porque é que Paredes foi escolhido. Diga-me uma coisa, ontem, na sessão de esclarecimento, foi garantida pelo Presidente da Câmara a constituição de uma comissão de acompanhamento para que haja transparência em todo este processo, segundo as próprias palavras de Alexandre Almeida. Esta comissão de acompanhamento será constituída por elementos de várias entidades públicas e também pela sociedade civil. Acha que é suficiente para tentar acalmar os ânimos naquela localidade? Isso é uma maquilhagem, porque vou dar só um exemplo comparativo. O Alexandre Almeida tem recorrido às comissões de acompanhamento. Repare, nas águas nós pedimos uma comissão de inquérito. O Partido Socialista, não sei porquê, reprovou a comissão de inquérito. Se não tinha nada a esconder, não tinha que reprovar. E criou uma comissão de acompanhamento. O que tem acontecido na comissão de acompanhamento à questão das águas, do resgate das águas, é que o Presidente da Câmara vai lá dizer factos consumados. Se esta comissão de acompanhamento for, como neste processo até agora, para dar factos consumados, como ontem até deram a entender à população que é um facto consumado, é demasiado grave. Não é preciso comissão de acompanhamento nenhum para mostrar factos consumados. Para factos consumados, todos nós vamos assistir a eles. O problema é a montante. É percebermos se é a melhor decisão, porque ainda penso que estamos a tempo, se é a melhor decisão, primeiro, estar em Paredes. É a melhor decisão ou não é? Se for, Alexandre Almeida é responsável por ela, politicamente tem que a defender. O ficar em Paredes. Segundo, se ficar em Paredes, se aquele era o melhor lugar ou não para ficar em Paredes. São estas duas questões que são fundamentais. E a responsabilidade política é inteiramente de Alexandre Almeida sobre estas decisões. Porque, repare, quem vai padecer com elas não é ele. São as populações daquela região. Isto é que é o grave. E nós devemos pôr no papel e no sentimento das pessoas para perceber a frustração que aquelas populações sentem neste momento com este facto consumado que lhes foi apresentado. E eu volto a frisar, Emílio, se nós não falássemos disto aqui a montante há uns dias atrás, nada disto se passaria e saberíamos disto quando estivesse em plena construção. Ricardo, estamos a cerca de 3 meses das eleições autárquicas. Acha que deve haver esclarecimento suficiente sobre esta matéria até lá, ou seja, antes das eleições? Ou poderá ser uma situação que se vai Eu acho tempo? que este assunto é demasiado grave e com eleições ou não já se deviam ter prestado muitos esclarecimentos. E o primeiro que devia estar na primeira linha a defender os paradenses e não ao contrário, a tentar justificar o investimento era Alexandre Almeida. E deixo aqui um repto. Se o investimento é tão bom, ouvimos até alguns presidentes de Câmara no verão passado e no ano passado, como eu ouvi, do Ambisousa, não quero citar, do perímetro da Ambisousa, a dizer que necessitavam de investimento para os seus conselhos. Pois eu acho que Paredes deve dar este de borla para esses conselhos. Deve dar este investimento de borla. Se eles precisam de investimento, se precisam de emprego, nós também precisamos de investimento e emprego. Mas se eles precisam muito,
naturalmente que Paredes até era solidário com os municípios vizinhos e daria este investimento de borla e nós continuaríamos com os outros projetos que temos para o Conselho e não com esta unidade industrial de tratamento mecânico e biológico. Ricardo Sousa certamente que vai continuar atento ao desenvolvimento desta matéria. A Unidade Industrial de Tratamento de Biorresíduos na zona industrial de Parada Baltar continuará certamente a gerar acesa discussão e nós vamos também estar atentos. E agora uma pequena pausa, voltamos já.